Programa Alegria de Viver está voltando. Olá, estamos de volta com o programa Alegria de Viver. Para você que se sintonizou conosco agora, estamos fazendo a leitura e o comentário do livro Cartas de uma Morta. Este livro é de psicografia do Francisco Cândido Xavier e quem escreve através do Chico é a sua mãe, a Dona Maria João de Deus. No bloco anterior, nós chegamos até o capítulo 41 e agora estaremos dando continuidade no capítulo 42, que fala sobre a carinhosa recepção, ou seja, a espiritualidade está recepcionando aqueles seres que desencarnaram em decorrência da guerra. Vamos então à nossa leitura. Admirei a delicadeza com que os seres espiritualizados recebiam os seus irmãos egressos retirados dos combates, onde centenas de vidas jovens foram ceifadas impiedosamente. Eram assim recolhidos com a maior bondade, como se fossem feridos, penetrando nos hospitais comuns da terra. É uma importante informação, tendo em vista que ela não imaginava, não é? Que do lado de lá, essas circunstâncias tão brutais que o homem produz pudessem também estar influenciando como que eles haveriam de recebê-los. Você já pensou? Quem foi para a Igreja Católica como era a Dona Maria, naquela época em que ela desencarnou, só aprendeu que existia o céu e que existia o inferno. Então, ou ia para o paraíso lá e ficava se abanando, contando carneirinho, vendo nuvem passar, ou ia para o inferno, fugindo do capeta, do chifrudo, sentindo o cheiro de enxofre, caindo nos potes de lava comburente. E de repente ela não vê nada disso. Ela está lá, está vendo tais, camas, material cirúrgico, profissionais da medicina, da enfermagem, recolhendo com amor estas jovens almas que acabaram de ter sua vida física ceifada e nem fazem ideia disto ainda. Olha só que coisa interessante. Como o amor é uma das coisas mais belas que o universo possibilita a todos nós para a esperança daqueles que não sabem o que o futuro lhes guarda, não é? Por isso que a gente já vai para o capítulo seguinte, que é o 43, o derradeiro apelo da vida material. Ela vai comentar isso agora, Solange vai ler para nós. Muitos dos que ali ingressavam manifestavam seu pavor à morte, rogando em altos brados que os livrassem de perecer, que os livrassem de morrer. Solicitavam aos que os assistiam socorro e auxílio, suplicando que lhes prolongassem a vida em favor da noiva idolatrada, dos pais carinhosos e queridos, dos seres inesquecíveis que haviam ficado à mercê do abandono e do infortúnio. Era para mim singularmente interessante ouvir-lhes essas rogativas, porquanto desconhecia ainda todo o poder somático, todo o poder corpóreo sobre a inteligência recém-desencarnada. Ela está então se espantando com o que já tinha acontecido com ela. Porque, obviamente, ela não havia morrido na guerra, mas ela havia morrido de uma doença bastante incisiva, bastante surpreendente. E isso fez com que também, jovem ainda, ela fosse levada para o outro lado. E ela certamente não queria, ela estava apegada aos filhos, à família, tinha todos os dramas de uma mãe que, como você já ouviu nos programas anteriores, ela também se queixava. E agora ela está vendo chegarem aqueles que, perdendo a vida física na guerra, se achavam vivos. Imaginavam que ainda tinham corpo e, ao invés de pedirem para que Deus deixasse eles voltar ao corpo, eles pediam para não morrer. Só. Eles pediam para o médico: doutor, não me deixa morrer, minha noiva está me esperando, minha família, meus pais, eles dependem de mim, não, eu não posso morrer agora, por favor. Eles estavam se sentindo vivos no corpo. E certamente, pelos embates psicológicos de uma morte repentina, o corpo ainda parecia vivo,
como o Livro dos Espíritos nos informa e como também o primeiro capítulo da segunda parte do livro O Céu e o Inferno nos ensina. Lá no final, a partir do parágrafo 12, por aí, ele começa a explicar como é a sensação da morte em diversos tipos de morte. E uma delas é a morte violenta. A morte violenta produz no espírito uma sensação que o corpo não se desgastou, o fluido vital está pleno ainda, então o espírito ainda sente que ele está vivo na carne. Essa é a sensação. E é exatamente o que Dona Maria João de Deus está confirmando aqui. Tanto que os mortos pediam para não morrer, mas eles não sabiam que já tinham morrido. E é claro, foi aí que ela começa a perceber o peso do corpo físico naquilo que ela chama de inteligência dos recém-desencarnados, a mente dos espíritos, que ainda não entendeu a condição que agora já está na outra dimensão da vida, porque se imagina ainda pertencendo ao mundo dos vivos na carne. A mente ainda não foi devidamente elucidada a respeito dos fenômenos que aconteceram com o corpo. E isso gera um desespero grande, partindo do pressuposto de que o indivíduo pensa que ele ainda está na Terra, quando ele já não está mais. E depois vem a convalescença dos desencarnados. Solange, ela vai continuar a leitura para nós. Eram todos tratados com inexcedível carinho, e as suas amargas queixas obtinham réplicas afetuosas e animadoras promessas. Alimentação e tratamento, tudo se assemelhava estritamente ao que se pode verificar na face do orbe, na face da terra. Até mesmo certas bagatelas, certas futilidades que constituíam motivos de prazer para alguns, com o uso do tabaco ou de beberagens preferidas. Veja só que interessante, como os espíritos são generosos. Eles estão partindo do pressuposto que aqueles encarnados que acabaram de morrer na vida física e agora são espíritos, eles ainda não sabem. E eles estão sendo tratados porque eles pensam que são encarnados. Então você já imaginou, ele pede para o médico: doutor, eu não posso morrer, me dá um remédio que eu estou com muita dor. E o médico fala: meu filho, você já morreu, não tem remédio para você. Seu corpo já foi comido pelos vermes. É um você golpe já imaginou isso? Maior ainda, né? Então, os espíritos escutam e dizem: não, pode deixar, nós vamos tratar de você, você vai ficar muito bom, você vai ficar bom logo, você vai voltar à vida, sua vida está garantida. Eles não estão mentindo, estão falando a verdade, só que de uma forma que não revele de imediato a verdade plena para um espírito que ainda não quer conhecê-la. E para que isso seja completado, no caso deles, no caso específico destes, eles podiam inclusive receber certas regalias muito próprias de um atendimento mais íntimo, mais próximo, daqueles que tinham: eu preciso de um cigarro, preciso fumar, e davam um cigarro para ele, plasmado nas matérias do plano invisível, ou a bebida que mais lhes era do paladar, agradável ao paladar, que também eles plasmavam, sem que houvesse naturalmente os teores de álcool que eventualmente na Terra podiam estar compondo essas bebidas, mas para ajudá-los a se reerguerem no ânimo, a se restabelecerem mental e psicologicamente, já que daí a algum tempo eles mesmos teriam que começar a perceber que o mundo tinha mudado bastante para eles, não é? Então ela continua dizendo que tudo ali, como você pode acompanhar, era confeccionado, era fabricado por entidades zelosas, a fim de que se preparassem convenientemente para o conhecimento do que estava ocorrendo com eles. Paulatinamente, lentamente, recuperavam suas forças perdidas, e aqueles que se mantinham num estado que nós poderíamos classificar como de convalescença, eles eram separados dos outros companheiros, eram levados para uma outra ala, de maneira que pudessem começar a se conscientizar, sem
gerar tumulto no ambiente em que os outros ainda estavam perdidos ainda, ignorando esta condição. Então imagina se um começa a dar chilique lá porque descobriu que já morreu e gritar: eu já morri, vocês já morreram, e os outros que ainda não tinham essa noção, não é? Eles iam ficar perturbados. Então, assim que o indivíduo começava a melhorar, começava a ficar mais forte, ele já, você já está melhor, você já pode ir para um outro setor. Deixa esses aqui, você já está melhorando. E levavam eles para outra área, a fim de que eles pudessem começar a juntar o Lé com o Cré. Né? Junta o Lé com o Cré e vê que, vai descobrir que você já creu. foi. Né? Já foi. Já passou para o outro lado. E aí chega continua. No capítulo 45. No 45, vamos lá então, o título do capítulo 45, Primeiras Noções do Além. Recebiam então a vaga noção da verdade, observando fenômenos interessantes, operados por sua vontade sobre as matérias circunstantes, cuja maleabilidade os assombrava. Esclarecidos mestres, frequentemente lhes dirigiam a palavra como apóstolo da paz em excursão nos departamentos militares. Como os soldados costumavam ter na época da caserna e das instituições militares, sempre tem um capelão, sempre tem uma pessoa ligada à religião que vai lhes levar uma mensagem espiritualizante. Então, ali, depois que eles eram apartados, começava-se a doutrinação a respeito do que é que eles viam. E como é que eles faziam isso? Eles começavam a observar objetos, eles começavam a ver que determinadas matérias podiam ser modeladas pelo pensamento, como ela diz aqui, fenômenos interessantes operados por sua vontade sobre matérias circunstantes. Mudar a densidade, Como é que eles podiam fazer isso se eles não estivessem na Terra? Uma matéria na Terra maleável. Não poderiam. Então eles tinham que entender que eles já não estavam mais na Terra, eles estavam numa outra dimensão. E então, na medida que começavam a perceber isso e descobriam, segundo ela, coisas interessantes, coisas diferentes, aí espíritos superiores, espíritos mais elevados, apóstolos do bem, vinham conversar com eles também, como os antigos capelães das instituições, das corporações militares, não é mesmo? Para ajudá-los a se preparar para um aprofundamento dessa realidade. Isso mesmo. Que é a vida senão amor? Esse é o título do capítulo 46. Que é a vida senão amor? Lembro-me de que, certa vez, quando o elevado mentor espiritual exaltava os benefícios da fraternidade, um dos ouvintes interpelou: não se pode pregar a paz em tempo de guerra? Ele não perguntou, ele afirmou: não se pode pregar a paz em tempo de guerra. Nós estamos numa guerra, nós estamos brigando, nós estamos em conflito. Como vamos falar em paz? Está todo mundo se batendo. Que é a vida, meu filho, senão amor? Respondeu o espírito elevado. E poderá haver amor sem paz? Replicou docemente o apóstolo. Foi a maldade dos homens que engendrou a guerra, dizimadora dos ideais e das existências. As fúrias da impiedade varrem quase todas as extensões da terra e os corações se dilaceram ao sopro frio da adversidade. Poderia Deus, em sua misericórdia, sancionar esses crimes nefandos? Para sua infinita bondade, não existem franceses ou alemães. Existem filhos bem-amados da sua sabedoria e do seu amor. Fazendo com que, então, este rebelde, acolhido nos hospitais do plano espiritual onde Dona Maria estava testemunhando, pudesse ser reconduzido a uma noção mais exata dos absurdos que os homens estavam realizando. Que a visão sectarista, partidarista, de que uma guerra tem que ser vencida por um dos lados, faz com que as pessoas vejam inimigos onde não existem. Há apenas aqueles que estão numa outra trincheira, com um fuzil às vezes da mesma marca, com balas do mesmo calibre, para um matar o outro sem que saibam por que estão fazendo isso.
Só que isso não pode ser agradável a Deus, que criou os dois, que criou os dois lados, que criou franceses e alemães, são todos filhos da mesma inteligência soberana do universo. Então, esta atitude animalesca, grotesca do ser humano, é uma afronta à lei do universo. E Deus não pode ficar feliz com isso. A paz é a consequência exatamente do amor. Sem ela, você, como indivíduo que estava numa guerra e foi dizimado por ela, não poderia estar aqui vivendo se não fosse o amor. E é importante falar da paz. Como ele diz aqui, a vida é amor, e pode haver amor sem a paz? Como que nós poderíamos vivenciar uma relação afetiva se não tivéssemos a busca por este caminho pacífico? Nos nossos lares, nas relações de trabalho, nos nossos empregos, nas relações familiares e sociais, de amizade, só pode haver o bem-estar que essas relações propiciam se houver paz. Tem pessoas que odeiam voltar para casa porque a casa é um teatro de guerra. Então Solange, o que é a vida se não amor? E o que é o amor se não a paz com que nós podemos nos relacionar, não é mesmo? E hoje nós vamos ficar aqui nesse capítulo. Infelizmente. Né? É bonito que a gente vê que a espiritualidade amplia, né? Ela abre a mente. Imagina esse soldado que estava odiando o seu inimigo, lutando, batalhando, guerreando, de repente desencarna, vai para o hospital no plano espiritual e se vê ainda com aquele ódio, com aquela raiva do seu inimigo. Pensando com o cérebro do corpo, né? Exatamente. Como de repente chega um instrutor, um amigo espiritual e abre a mente dele, abre o pensamento dele para uma nova visão de vida, uma outra realidade, que acho que, né, algo muito chocante para ele deve ter sido. Enfim, nós estaremos continuando isso no próximo programa. Nós agradecemos a sua participação. Mas vai estudando, vai lendo. Continue conosco. E todas as quartas-feiras na TV Alvorada Espírita nós temos o nosso estudo do Livro dos Espíritos ao vivo. É isso Participe mesmo. conosco. Nós agradecemos sua participação. Uma boa semana e até o próximo Alegria de Viver. Grande abraço. Até. Creio em ti ao ver que a chuva cai e faz a flor nascer. Creio em ti, pois sei que enquanto é noite aqui, é dia ali. Creio em ti porque me deste o riso e a dor, me deste o amor do teu amor. Creio em ti, creio em ti. Se a paz sobre nós seu véu descer, eu creio em ti. Se a tempestade a terra abalar, eu creio em ti. Cada vez que neste mundo eu escutar alguém cantar, alguém chorar, direi então, creio em ti, Senhor, eu creio
Você ouviu Alegria de Viver.